Boa noite, paz do Senhor. Vamos iniciar aí hoje nosso quarto dia de live. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Já tivemos o nosso primeiro dia de live, Mateus capítulo 1, o nascimento de Jesus, o nascimento virginal. Tivemos o nosso segundo dia de live com o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, a fuga de Jesus bebê para o Egito. Tivemos aí o nosso terceiro dia ontem, falando do batismo de Jesus, o céu se abrindo em meio ao deserto. E hoje, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Não deixa de compartilhar essa live, chama um amigo aí, convida um amigo seu, envia para o máximo de pessoas que você puder para vir receber a palavra de Deus, para ouvir uma palavra nessa noite. Eu tenho certeza pela fé que as pessoas sairão daqui nessa noite edificadas em nome de Jesus. Então vai compartilhando, daqui a pouco eu já vou chamar a nossa convidada da noite. E ela vai trazer uma palavra pra gente aí, pra glória de Deus. Quarto dia do nosso propósito desse mês de fevereiro. E para o quarto dia, temos o capítulo de número 4. Então não deixa de chamar, convida aí o seu amigo, pra gente poder partilhar da palavra do Senhor nessa noite. Estou muito feliz e grato a Deus por tudo que Ele já tem feito nesses 4 dias. Foram dias já de prova, mas em todos eles o nome de Jesus está sendo glorificado. Paz do Paz do Senhor, Senhor. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Amém. Que Prazer estar aqui bom. para falar um pouquinho de Jesus. Amém, glória a Deus. Desde já de antemão agradecer aí por ter aceitado esse convite. Muito Amém. feliz. E deixar Deus te usar nessa noite. Se apresenta Amém. para o pessoal que ainda não te conhece, se quiser falar do seu ministério, a igreja que você congrega. E aí depois a gente já entra na mensagem. Amém. Então vamos lá. Prazer estar aqui, Rafael. Deus abençoe sua vida. É muito bom falar de Jesus, não tem como a gente negar um convite desse, ainda Glória a Deus. mais usando uma tecnologia tão abençoada, né? Eu sou a Nayara, eu congrego na sede do Setor 23, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Minha igreja fica ali na Vila Salete. Eu sou líder setorial dos adolescentes, o nosso famoso CREIO, né? Eu já vi que tem alguns creinhos que estão entrando aí, vão me acompanhar aí. Os nossos adolescentes são uma bênção de Deus. Eu lidero junto com meu esposo. Nosso ministério é voltado para os adolescentes, mas voltado para servir o reino, né? Seja nos adolescentes, seja na igreja. Servindo o reino, a gente serve em qualquer lugar, né? Verdade. E tenho certeza que o Senhor tem uma porção da palavra para nos entregar nesse momento. Amém, eu creio. Glória a Deus, Nayara. Que ministério bonito. Que Deus continue abençoando, usando aí vocês. Amém. A indicação foi muito boa do nosso irmão Adir, então falei, se ele indicou, a gente confia cegamente. Amém. Amém. Adilho é o nosso amigo, um amigo mais chegado que o irmão. Graças a Deus, o Senhor prepara pessoas boas para andar junto com a gente nesse ministério, como cristão, como irmão, como amigo, e é uma bênção. Amém, glória a Deus. E hoje o nosso tema é Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Hein? Exatamente. Sim, o início de tudo, né? O início do ministério de Jesus. Verdade, verdade. E aí fica à vontade, quando você quiser começar aí, nós Então, estamos amém. aqui para Vamos lá, receber. Em nome de Jesus. vamos lá. Eu gosto muito dessa passagem, porque o capítulo 4 de Mateus, ele vem trazer um momento que nos serve como um exemplo
Aonde tudo começou na vida de Jesus, o ministério dele na íntegra, né? O 1 veio falar do seu nascimento, o 2 veio falar de todo momento conturbado que foi quando Jesus nasceu, a fuga, a visita, os presentes que Jesus recebeu, a ascensão, o livramento, né, que Deus sempre proporcionou desde o nascimento de Jesus. 3 vem selar essa chamada com o aparecimento da pomba, significando o Espírito Santo. Vem selar com o batismo de Jesus. E o capítulo 4, ele de fato, ele começa a nos mostrar um pouco mais acerca da vida de Jesus. Então, Jesus chega no seu capítulo 4, já um homem adulto, já com seus 30 anos iniciando o seu ministério, e ele já começa com uma coisa maravilhosa na vida do crente, que é a oração. O primeiro exemplo de Jesus depois do batismo é a oração. Jesus não começa curando, Jesus não começa a entrar na casa de ninguém, Jesus não começa chamando discípulos, Jesus começa orando. É o básico, a primícia do crente. Não tem como a gente viver uma vida seguindo a Cristo se a gente não tiver uma vida de oração. Então, no capítulo 4, a primeira coisa que Jesus começa a fazer, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mais tremendo dessa passagem é que Jesus foi levado, conduzido ao deserto. Deserto, para os judeus, ele tem um significado muito especial, porque o livro de Mateus ele é direcionado aos judeus. Por que é especial? Porque foi no deserto onde o povo andou 40 anos e todo mundo sabe a história. Então, o deserto ele tem ligação com provação, com dificuldade, com um momento difícil, mas já começa iniciando dizendo que o Espírito, então, foi conduzir Jesus pelo Espírito ao deserto. Aí eu já começo a entender uma coisa, Rafael, que Deus também nos conduz a deserto para nos ensinar algo que Ele quer, né? Aleluia. Jesus pode conduzir para o vale, Jesus pode conduzir para o monte, Jesus pode conduzir para onde Ele quiser. Ele nos conduz, mas o bom de quando Jesus nos conduz é porque Ele nos conduz e Ele também nos dá o escape. Então começa falando que Jesus é conduzido ao deserto, ou seja, Jesus está sendo conduzido para ser tentado de fato. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus ele começa nos ensinando sobre a oração, jejum. A Bíblia não especifica, mas há estudos que falam que Jesus, como ele teve fome, então ele se absteve literalmente do alimento sólido. Eu ouvi essa semana um podcast com o pastor Luciano Subirá sobre o jejum, é tremendo, indico para quem quiser assistir, e fala muito sobre a cultura do jejum, um pouco para a gente entender o que de fato é, ficar sem comer, não ficar sem comer, não é o foco hoje à noite, mas eu indico para quem gosta, para quem quiser ler esse livro e assistir esse podcast, é muito espiritual e nos ensina um pouco. Jesus, então, ele começa se revestindo. O ministério de Jesus começa com revestimento. Chegando ele a ser tentado, então Jesus, antes de ser tentado, ele ora. Quando o Espírito ele nos conduz, ele não nos conduz a pecar. Ele nos conduz porque ele entende e sabe que nós somos fortalecidos por ele para resistir àquilo. Tem muita gente dizendo, por que eu estou sendo tentado? É Deus que quer. Aí cai no pecado e diz que foi Deus que deixou. Deus jamais permitirá que nós passemos por uma situação. Deus não nos levará para uma situação para que o nome dele seja envergonhado ou para que nós enfraquecemos. O próprio Deus permitiu que Jó passasse aquela situação. Foi o próprio Deus. Não é verdade? O diabo pediu e Deus deixou. Pode tocar, só não toca na alma. Então, Deus deu escape para Jó. Foi difícil, perdeu filho, perdeu casa, perdeu tudo, mas Deus deu escape. Eu já quero abrir aqui, quero dizer para você, se Deus te conduziu a lugares onde você está num momento difícil, se foi Deus que te conduziu, Deus te levou, Deus com certeza te dará revestimento para passar. Desde que você esteja preparado para isso. Porque tem lugares que você não se prepara e vai por opinião própria e vai por vontade própria. E dura coisa é ser conduzido pela própria vontade. Porque quando a gente é conduzido sem preparação e pela própria vontade, a gente é conduzido ao erro.
Forte, hein? Por isso que tem muita gente, Rafael, que acaba se desviando, tem muita gente que acaba largando as coisas, tem muita gente se entristecendo, porque vai por si mesmo. Não se reveste e vai. Eu vou mudar de igreja, eu vou para ali, eu vou entrar aqui, eu vou fazer ali, vou fazer tal, eu vou ficar com essa pessoa, eu vou juntar nessa amizade. E Deus está falando, meu filho, você nem se preparou, você quer ir para onde? Meu Deus. Não é verdade? Então Jesus, ele ora, ele se prepara para depois ser tentado. Jesus não foi Verdade. tentado como Deus, ele foi tentado como homem. E o diabo, ele apresenta 3 propostas para Jesus. E o que essas propostas nos ensinam é muito forte, Rafael, porque a primeira tentação que o diabo propôs para Jesus, a primeira coisa que ele mexe em Jesus é na fome. Porque ele fala assim, se tu és o filho de Deus, no versículo 3, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele confronta Jesus, ele tenta enfrentar Jesus. Tu não disse que é filho de Deus? É fácil, você tá com fome, não tá? A pedra tá aí. Faz ela se tornar em pão. O diabo, ele usa a necessidade física de Jesus para tentá-lo. Meu Deus. E não é diferente hoje, porque o diabo, ele tenta, né, mexer no nosso material, naquilo que satisfaz a nossa necessidade física para nos atrair. É a primícia básica. Não é verdade? É a primícia. O que o homem precisa viver? Ele precisa de viver de comida e de água. Esse é o mínimo que qualquer ser humano precisa viver. E ele aparece nesse momento para tentar fazer com que, naquele momento, a necessidade de Jesus fosse uma brecha para que ele entrasse. Meu Deus. Só que Jesus, muito bem pautado na palavra, porque crente sabe, a quem lê Bíblia, Jesus rapidamente, não é porque era Jesus, é porque era alguém que lia. A Bíblia diz que Jesus com 12 anos estava no templo. Jesus estava com 12 anos no templo. Eu costumo dizer para os adolescentes, Rafael, que não foi com 11 e nem foi com 13, 12 anos. Com 12 anos, começa a adolescência, sim ou não? Então, Jesus já estava nos ensinando que no tempo de adolescência ele estava lá no templo. Ou seja, não estava novo demais e nem velho demais. Estava no momento certo, ensinando e aprendendo a palavra. Então, Jesus, ele rapidamente, ele fala, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava falando assim para Satanás, Satanás, você vem tentar satisfazer a minha vontade física e material, mas eu tenho algo maior e melhor do que o pão que perece na terra. Aleluia. É como ele disse para a mulher samaritana, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, é alguém que você poderia pedir água e nunca mais seria sede. É a fonte. Então Jesus, ele estava ali mostrando que a maior importância, o mais importante, o mais profundo, não é o alimento sólido da terra, porque ele morfa, né? Ele se desfaz, mas a palavra dele permanece para sempre. Por isso que Deus, em toda a Bíblia, quando ele vai falar com os homens de Deus, grandes chamados, assim como foi na vida de Josué, ele vem falar assim, Josué, medita nessa palavra, nesse livro de dia e de noite, não aparte a sua boca deste livro. Porque pode faltar, tem um hino muito conhecido, né? Que pode faltar tudo, pode faltar fama, pode faltar dinheiro, pode faltar amigos, pode faltar a presença de alguém, pode faltar saúde, mas a palavra não pode faltar. Aleluia. Jesus estava, então, dando a primeira lição, né? Na tentação, a primeira lição. Não preciso satisfazer a minha necessidade física em primeiro lugar, né? Como eu disse, o físico passa, mas a palavra dele permanece para sempre. Então, de primeiro o diabo já sai perdendo, né? 1-0 para Jesus. Se fosse um ranking, né? 1-0 para Jesus, o diabo perdeu a primeira. Mas ele insiste, porque engano nosso é de achar que nós vamos ser tentados ou nós vamos ser provocados por Satanás um simples momento. Nós não podemos baixar a guarda, porque depois da primeira tem a segunda e tem a terceira. Mas lembre-se que em todas Deus te dará o escape. Vai vir alguém lá na tua sala, vai jogar uma conversinha em você, vai falar alguma coisinha, você vai até se esquivar. Mas se você não ficar de prontidão, na segunda vez você pode cair. Precisa manter a guarda. Sabe por que muita gente cai? Porque na primeira vez resiste. E aí depois resistir. Tá ótimo, venci a guerra. Só que
A guerra não acaba num dia, Rafael. Nós temos histórias. Quem gosta de assistir filme de guerra sabe. A guerra, às vezes, dura anos. Nós temos presenciado uma guerra na Ucrânia que tem durado o ano inteiro. Verdade. Nós não podemos baixar a guarda. Quando Jesus fala para ele, ele não descansa, ele vai para a segunda vez. Tá bom, tudo bem. Então faz o seguinte, vou te transportar para a cidade. Vou colocar sobre o cenáculo do templo, era o pico da cidade. E aí o diabo continua. Mas se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo. Usa novamente uma palavra fora de contexto. Porque está escrito, aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem alguma coisa em pedra. Usou a palavra, ok. Quantas vezes hoje, principalmente agora nas mídias sociais, quantas pessoas têm postado versículos, têm postado orações, têm postado frases dentro de contextos fora de texto para querer debater ou provar alguma coisa. Postar versículo não quer dizer que você vive na palavra. Porque o versículo não tem que estar na tela do teu celular, tem que estar na tábua do teu coração. Porque o que não te faz cair é a palavra guardada na tábua do teu coração. Porque versículo postado é ótimo, eu gosto. Quem não gosta, a gente posta, a gente pensa, Deus vai falar com alguém. Mas antes de falar com alguém, tem que falar com você. Essa é a premissa. A palavra tem que vir de encontro com os nossos corações. Ela tem que vir de encontro com a nossa necessidade. Não é para alguém, é para você. Tem gente que gosta muito de postar a foto da Bíblia, mas não está na tábua, então não adianta. Nossa, forte, hein? Não adianta, não é verdade? A palavra tem que estar aqui. Então, quando o diabo ele fala com Jesus usando a palavra, isso me remete muito aos tempos de hoje, sabe, Rafael? Que a gente vê inúmeras pessoas, e aqui eu estou generalizando, eu estou dizendo do meio, fora do meio cristão, não vou polemizar, mas a gente vê muitos cristãos, quem não é cristão, pessoas que utilizam a palavra, que não têm uma vida condizente com a palavra, postar versículos, falar de versículos, fazerem música de versículos, colocarem versículos em show, iniciar shows com versículos, é muito lindo se ver, é muito bonito. Né? É muito bonito. Todo coach gosta de usar um versículo para começar suas palestras, final de palestra. E eu não estou dizendo que eu não sou contra de forma nenhuma a palavra de Deus. Se é um meio de Deus talvez querer falar com alguém, está tudo bem. Mas eu não posso falar se eu não vou viver a palavra. É forte. Teve uma grande polêmica aí na internet que alguém disse que eu tenho que pregar para viver e a outra pessoa falou que não, eu tenho que viver para depois pregar, eu não posso pregar o que eu não vivo, e o outro falou não, que eu tenho que pregar o que eu vivo, enfim, não importa. O que eu aprendo com Jesus é que a palavra precisa fazer parte da minha vida, porque sem a palavra eu não consigo viver uma vida cristã em santidade. Então Jesus rebate ele imediatamente, realmente. Né? Você me trouxe aqui, os anjos podem vir a qualquer momento. Os anjos podem vir se eu me jogar, realmente. Mas a palavra de Deus diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que eu trago para isso? É que o diabo quis mexer na confiança da provisão que Deus podia dar para Jesus. Meu Deus. E é isso que ele faz com a gente. Deus não falou para você que vai prover? Vende a sua casa e muda de estado. Mas Deus não falou com você. Sai do teu emprego, vai arriscar a vida, mas Deus não falou com você. Joga tudo para cima, começa do zero, mas Deus não falou com você. Tem muita gente tomando decisão, achando que é provisão, mas Deus nem falou com você. Não tenta. Não tenta. Para de ficar, sabe? Eu acho, às vezes, que a gente tem umas atitudes infantis, às vezes, sabe? De querer brincar com Deus na sua onisciência, onipresença e na sua onipotência. Deus não é tentado e não pode ser tentado, meu irmão. Quem é eu e você? Senhor, se o Senhor não me dá isso agora, a partir de hoje eu largo tudo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Se você largar tudo, meu filho, Deus vai continuar sendo Deus, com você ou sem você. A vontade do Senhor é nos abençoar e salvar todos. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem vontade, Rafael. Ele quer nos abençoar. E quem é o caco para contender com o oleiro? Ninguém, gente. Verdade. Ninguém. Então tem essa de, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Se o Senhor não abrir, eu não vou entrar. Se o Senhor não curar, eu não vou fazer. Deus faz o que Ele quer. Porque em tudo o nome dele é glorificado.
A vontade Aleluia. dele é boa, perfeita e Glória a agradável. Deus. Ele é fiel, você acreditando ou não. É melhor que a gente confie. Porque quem confia e persevera alcança, não é verdade? Agora, se a gente não confia, ele vai continuar sendo Deus. A gente só vai estar dando murro em ponta de faca fazendo essas coisas. Então, o diabo, ele tenta mexer na confiança da provisão de Deus para a vida de Jesus. Só que Jesus rapidamente diz: eu não vou tentar o Senhor teu Deus. Também está escrito. Boa coisa é o crente que maneja bem a palavra. Boa coisa é o Aleluia. crente que não vive de post, nem vive sendo alimentado por alimentos corriqueiros que a gente vê por aí. Se o teu alimento, eu não sei quem está aí na live, não sei quem vai assistir, mas se o teu alimento hoje é somente o que você vê no Instagram ou somente o que você vê no YouTube, eu te convido a mergulhar neste livro que dá vida. Ele dá Aleluia. vida. A palavra de Deus, ela é vida. Glória a Ela Deus. renova, é fonte de águas vivas para as nossas vidas. E a terceira tentação, que o diabo não desiste. Eu não disse que o diabo não desiste? Foi a primeira, foi a segunda, aí ele vai para a terceira. Agora, eu vou te propor, é tudo ou nada. É só me adorar, tá? Porque tudo isso aqui eu posso te dar. O diabo foi mexer na adoração exclusiva de Deus. É tudo ou nada. É tudo ou nada. O diabo às vezes pode tentar uma vez, você vai resistir, ele vai tentar na segunda, mas aí ele vai num ponto que muita gente cai. Vou te dar tudo. Meu Deus, é forte, hein? Vou fazer tudo. Tá vendo isso aqui? Vou te dar. Porque fala sério, Rafael, vamos ser sinceros? A gente é jovem, eu me considero jovem, tenho 32 anos. A gente é jovem pra caramba. Temos bastante tempo, né? E a gente decidiu servir o reino. A gente podia fazer live de qualquer coisa. Você poderia estar fazendo um trabalho de 29 dias de qualquer coisa. Você poderia postar vídeo, você poderia postar brincadeira, você poderia postar o que você quisesse. Você decidiu servir o reino através dessa tecnologia. Nós não precisávamos, mas nós decidimos servir o reino. Nós entendemos que a adoração é exclusiva do Senhor. Mas quanta gente tem largado a adoração exclusiva para os seus próprios deleites? Meu Deus. Não vou entrar no mérito, mas quantos cantores deixam de adorar a Deus, vai adorar o mundo porque ganha dinheiro? Mas é minha profissão, tá tudo bem. Você pode cantar para o mundo, você pode dançar para o mundo, você pode adorar o mundo, você pode adorar o dinheiro, você só não vai poder entrar no céu. Tá tudo bem se é isso que você escolher para você. Quem somos nós? Não é verdade? Então, a primeira coisa, adoração exclusiva do Pai. Adoração exclusiva é dele e pronto. Não tem conversa, não tem amigo, não tem namoro, não tem vontade, não tem plano, não tem um jeitinho, depois eu volto, eu saio e volto. Não tem, adoração exclusiva dele. Aleluia. Mas a proposta é bonita, mas a adoração é dele. Mas para mim é confortável, mas a adoração é exclusiva dele. Mas parece ser bom, mas a adoração é dele. A nossa vida é dele, é tudo para ele. Mas está perdendo tempo, mas o meu tempo está sendo gasto com ele. Eu gastarei a minha vida, assim como Paulo falou, te servindo. Vou passar meus anos, minha vida até o último dia, servindo aquele que morreu por mim numa cruz. É um preço que ninguém paga. Diabo não paga. O show não paga, o dinheiro não paga, a roupa cara não paga, o carro de marca não paga. É muita gente, sabe, Rafael? Ostentando luxo. É Deus que me deu, que deu nada. Deus não se contradiz, Deus não rompe a sua santidade. Ah, foi Deus que me deu, deu nada. Se Deus te desse, seria para a glória dele. Se você não está, se você está dividindo a glória dele com o público ou com músicas mundanas, não é Deus. Não é. Não se escarnece. A Bíblia diz que de uma fonte sai duas águas. Ou é doce ou é salgada. Ou você serve a Deus ou você não serve, não tem meio termo. Tem muita gente em cima do muro e o muro é do diabo. Não tem em cima do muro. Eu tenho que viver a minha vida regrada em santidade a Ele. Mas eu não quero viver. Tudo bem. Se você não quer viver, é uma opinião sua. E tá tudo bem, você escolhe. Mas eu escolhi gastar a minha vida para adorar Ele. Eu resisti, viver minha juventude, talvez, para adorar Ele. Sabe o que é bom?
Sabe o que é gostoso, Rafael? Que eu olho para um monte de adolescentes que nem hoje nós cantamos de noite no culto. E a graça de Deus desceu. E eu disse assim, eu pensei assim, Senhor, nada troca isso daqui. Nada. Glória a Deus. Nada é melhor do que a tua presença. Nada é melhor do que a intimidade que a gente tem com o Pai. Nada é melhor do que a gente saber que temos um Pai que nos ouve, nos ama e nos vê. Mas, Nayara, a pessoa está dando tudo aquilo a Deus. Enganação, meu irmão. Enganação. Com Jesus não tem jeitinho não, ou é ou não é, não tem meio termo. Não tem como a gente fazer barganha com Jesus. Nabote, me vende a vinha. Não vendo. Vou te matar, pode matar. A minha vinha eu não vou vender. A minha adoração eu não vou negociar. É inegociável. Jesus estava ensinando isso. É inegociável. É inegociável. E ele termina dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Poderia ter parado na primeira tentação, mas Jesus queria nos ensinar que nós podemos vencer a tentação material, tentação física, a tentação da confiança, da perca de confiança e fé, e a tentação da adoração tirada de Deus e dada para outra coisa. Porque às vezes a pessoa fala, eu não estou adorando Satanás, Nayara, mas eu adoro um filho, adoro um emprego, adoro um hobby, deixa de fazer porque fala assim, Nayara, mas eu tenho que ter tempo também, né? Eu tenho que ter tempo de ter minhas coisas. Claro que tem. O dia tem 24 horas, precisamos ser 1000 tempo. Mas o tempo do teu Deus, você não pode roubar. Isso é básico. Isso é básico. Eu digo na minha vida, eu tenho 32 anos, nasci no berço evangélico, cresci, casei muito cedo, tenho um filho já de 16 anos, mas eu ensino para todos os nossos adolescentes, para os jovens, já fui líder de jovens, já fui líder de criança, agora a gente está com os adolescentes, sirva o reino, porque o reino cuida de você. Enquanto eu cuido do reino, o reino se responsabiliza comigo. Sabe como que é? Eu estou trabalhando para o reino e o reino está cuidando de mim. Nayara, mas você não está sabendo de nada, as portas estão tudo fechadas, parece que nada vai acontecer. Mas o reino está trabalhando por você. Quando você menos esperar, a provisão vai chegar dentro da tua casa. Glória a Deus. Mas, Nayara, olha como está a situação, eu não tenho luz no final do túnel. E Jesus está dizendo, fique em paz. O deserto para Jesus durou só um período. Porque quando acabou a tentação, quando Jesus venceu a tentação, veio os anjos servir Jesus com o que ele precisava. Então não ceda a primeira investida, a segunda investida, nem a terceira investida. Continue insistindo, porque no final tem provisão do céu para a tua vida. Não é eu que estou falando, Aleluia. É a palavra. Porque lá no versículo 11 diz assim, então o diabo o deixou. Aí o diabo saiu. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Você entende essa palavra? Eu quero declarar na tua vida, tem provisão de Deus para você. Tem provisão de Deus para tua casa. Tem provisão de Deus para os teus negócios. Tem provisão de Deus, tem maná de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Os anjos vão te servir. Mas resista. Resista. Resista forte. A uma, resista a duas, resista a três. Tá doendo, tá difícil, mas resista. Para resistir, Jesus nos ensinou lá no começo, eu preciso andar em oração. Primeira lição que Jesus começa no capítulo 4, oração. Jejum e oração. Com jejum e oração eu chego em qualquer lugar, eu sou direcionada por Deus em qualquer lugar. Pode ser deserto, ele vai estar comigo lá. Aleluia. Segunda coisa que Jesus ensina, resista. Resista à tentação. E terceira coisa que Jesus nos ensina dentro desse primeiro contexto, tem provisão no final dessa prova. O povo não precisava andar 40 anos, viu, Rafael? Verdade. O povo andou porque o povo foi rebelde. É. Às vezes já era para ter terminado esse vale, mas acho que Deus está requerendo mais um pouquinho da gente. Meu Deus. Não sei o que é. Se é mais oração, se é para resistir mais, se é para orar mais, se é para entender mais. Mas eu tenho certeza que no final tem provisão para você. Aleluia. Partindo para a segunda parte do capítulo 4, Jesus passa por tudo isso, Jesus se reveste para viver isso, Jesus, ele resiste à tentação para nos mostrar que é possível a gente resistir como homem, e aí sim ele começa o ministério dele.
Sabe que eu aprendo? E não é clichê, não, é verdade. Para eu começar o ministério, para eu começar algo, eu preciso primeiro aprender, resistir, passar por uma preparação para eu poder exercer meu ministério. Se Jesus, que é Jesus, esperou, eu e você, que foi um dia na escola dominical, um dia no culto de doutrina, não consegue nem achar a nós na Bíblia, vai conseguir? Ah, Nayara, mas Deus usa com quem Ele quer, realmente. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Mas quanta gente tem perdido a oportunidade de aprender porque acha que está preparado demais. É forte, hein? Não é? Eu fico pensando assim, eu vejo umas coisas, eu falo, Senhor, a pessoa tá perdendo. Porque assim, uma coisa, Rafael, a gente não tem a possibilidade, a gente não tem meios de aprender, de se preparar. Eu já vi inúmeros testemunhos de gente, meu esposo é uma prova dessa. Aceitou Jesus pequeno, foi para a igreja, pequeno, não tinha muito estudo, a mãe dele um dia chega endemoniada, o tio dele era desviado na época. E a mãe dele chegou extremamente endemoniada em casa, e aí eles começaram a orar, o tio, mesmo afastado, para o demônio sair. Ali é um momento de circunstância, ali é um momento de circunstância. Mas tem muito crente preguiçoso que quer pregar, mas não lê. É verdade. E quer ser pastor, mas não quer se preparar. Não quer sentar para aprender. Quer ensinar, mas não aprende, não tem como. É princípio básico, você senta. Jesus sentou para aprender, para falar, para se preparar há 30 anos. Então, como a gente, né, vai querer de um dia para o outro levantar e dizer que a gente consegue, que a gente faz tudo. Precisamos aprender. Jesus se preparou para o ministério. E quando Jesus ele se prepara para o ministério, que ele vai viver o ministério, aí ele começando. Aí ele começa revestido, aí ele começa preparado, ele começa com ousadia do Espírito, porque todo final de provação o Senhor nos reveste. Sabe? Verdade. A gente enche assim, ó, a gente chega chegando, né? Sabe aquele soldado que passa numa guerra, ele vai ali, ele luta, ele tá cansado, ele sobe monte, desce monte, ele corre de um lado, corre do outro. Chega no final, vem aquele maná, ele come o maná, no outro dia ele tá revigorado. Se você chamar ele para outra guerra, ele vai, porque ele fala assim, não. Daí foi fichinha. Enquanto estava lá, estava tudo perdido, mas depois que ele passou, foi tudo tranquilo. Então, bem o revestimento. Jesus chegou, começou o ministério dele. A Bíblia fala que quando ele começa o ministério dele, automaticamente já começa a se cumprir as profecias que tinha tido lá atrás, no seu versículo 12, no versículo 13, no versículo 14, no versículo 15, é uma profecia que Isaías tinha proferido e começa a se cumprir na vida de Jesus. Então aqui a gente já começa a ver de fato o que era falado lá atrás, começa a se cumprir, ou seja, a palavra de Deus, ela foi fiel antes, ela é fiel hoje e ela vai ser fiel amanhã. Aleluia. Né? Então começa a se cumprir as profecias antigas, começa a se cumprir na vida de Jesus. O povo estava sentado, em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz chegou. Oh, glória. A luz chegou. Rafael, você tem noção do que é isso? É o povo esperar uma eternidade para a luz chegar. Meu Deus. Mas quando a luz chega, já acabou força na sua casa? Já acabou? É ruim? Muito. Já ficou um dia sem luz? Já ficamos. Já dormiu sem luz? Horrível. Mas quando volta... Aquela alegria. O condomínio até grita, os vizinhos até gritam, as crianças saem gritando de felicidade. Verdade. Agora imagina, tá todo mundo em treva, a luz vem e chega, Rafael. Ela raia. Aquilo que estava perdido começa a encontrar salvação. A semente da mulher, ela começa a exercer seu ministério. Aquele que foi prometido desde o princípio, quando Deus fala lá com Adão e Eva, e da tua semente nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Meu Deus, chegou. A luz raiou, cara. Quem estava perdido vai encontrar salvação. Aquilo que estava assolado, aquilo que estava perdido para o mundo, a luz chegou, como chegou para mim, para você e para quem está assistindo essa live. Estava tudo perdido, mas a luz chegou. Ô, glória! E quando a luz chega, Rafael, a treva tem que sair. Verdade. O diabo perde espaço. O perdido, ele encontra saída. A luz raiou.
A luz está raiando para alguém aí. Oh, glória. A luz chegou na tua casa. E se ainda não chegou, eu profetizo nessa noite, vai chegar lá. Porque quando a luz entra, o mal sai. Quando a luz entra, a escuridão tem que bater de retirada. Quando Jesus chega, não tem espaço para enfermidade, não tem espaço para demônio, não tem espaço para dificuldade. Jesus chegou. Aleluia! Oh, glória, E aleluia, aonde Jesus. ele chega, alguma coisa acontece. O que estava perdido encontra o caminho. Jesus chegou. Aleluia, Jesus chega, a luz raia. Aquele apagão que a gente vivia já não vive mais, a luz raiou. Verdade. Então começou a pregar, e aí começou a vir com a pregação a melhor de todos os tempos. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Aleluia, Não é Jesus. pregação de chave, não é pregação de porta aberta, é pregação de salvação. Verdade. Porque quando ele chega, ele salva. É melhor ser salvo. É melhor encontrar essa graça. Hoje eu falei com uns adolescentes na escola dominical. Eu ouvi essa semana e isso marcou muito para mim. Quando Jesus ele encontra aquela mulher sendo quase apedrejada, e Jesus chega lá naquela cena que ele fala: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quando pegam a mulher estava adulterando com quem? Com o homem, certo? Sim. A mulher foi pega adulterando com um homem. Cadê o homem, Rafael? Sumiu. Correu. Sumiu. Agora você acha que isso é bom ou ruim? Ruim. Materialmente é ruim. É bom porque o homem sumiu. Quem estava para ser apedrejada, era a mulher. O homem deu linha. Mas deu linha e não encontrou Jesus. Mas ela encontrou. Deu linha, mas não encontrou a salvação. Então eu entendo que mesmo naquela situação, quem ganhou a melhor parte foi a mulher, porque encontrou Jesus. A situação levou ela até Jesus. Estava para ser apedrejada, mas Jesus chegou. A luz chegou e raiou na vida daquela mulher. Aleluia. Então a melhor parte escolhida foi na vida daquela mulher que conseguiu encontrar a salvação e perdão dos seus pecados. Jesus começa a pregar, mas como bom seguidor que nós somos, nós não andamos sozinhos, nós influenciamos. E é outro ponto, Rafael, que eu quero deixar aqui para a meditação de vocês. Quando Jesus sai, ele não sai sozinho, ele sai para fazer discípulo. Quem está revestido e quem entende o propósito, não anda sozinho. Tem gente andando sozinho com medo de ser decepcionado. Mas Jesus vai levantar pessoas para andar com você e viver com você aquilo que Deus preparou na sua vida. Aleluia. Você não foi chamado para andar sozinho. Eu não vejo ninguém sendo chamado para andar sozinho. Tanto que lá no princípio Deus faz Adão e depois cria a Eva. Deus manda Noé construir uma arca e colocar a sua família dentro. Sabe o que eu aprendo com isso? O ministério e o propósito que Deus vai trabalhar em você, vai preparar para você, vai influenciar em você e começar em outras pessoas. Você não vai ser só um ministrante da palavra e um seguidor do que Jesus faz, mas vai influenciar a sua geração a fazer o que Jesus faz. Jesus sai e a primeira coisa que ele faz, quando ele começa a pregar, ele vê 2 jovens no barco. Não vai ser mais pescadores de peixe, vai ser pescador de homens. Vem, e eles foram. Coisa linda. Quem tem convicção, quem cheira a Jesus, aonde chega, faz discípulo. Verdade. Tem muito influência influenciando o errado. Mas Deus vai te levantar para influenciar o certo. Vai criar discípulo. Vai tirar gente de barco que está fazendo outras coisas. Vai andar com você, vai orar com você, vai pregar com você, vai estar com você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Jesus sai pegando um por um. Vem Pedro, vem André, vem João, vem Tiago, vem porque a partir de hoje o negócio é diferente. Jesus não chama ninguém para viver o normal. Jesus só chama a gente para viver o sobrenatural. Aleluia. Às vezes você está esperando o pedido dos anos e Jesus está falando, meu filho, já deu, vem e faz. Tem gente, sabe, Rafael, esperando o título do pastor, mas nossa, tô anos na igreja, não sou levado nem ao diaconato, não sou olha, eu tenho tanto potencial e Jesus já te chamou faz tempo e você perdendo a oportunidade. Jesus vai passar. E às vezes vai passar e só vai ser uma vez. Então larga o barco, larga as redes,
aquelas redes que estão te impedindo e te embaraçando, vai seguir Jesus. Porque quem segue Jesus, no capítulo 4, começa a falar que Jesus começou, a fama começou a correr tanto, que ele começou a curar a enfermidade, ele começou a expulsar demônio, endemoniado, paralítico era curado, começou a chegar gente lunática, a fama de Jesus começou a percorrer. Quem segue Jesus vive o sobrenatural. Aleluia. Quem segue Jesus vê o pão multiplicar. Verdade. Quem segue Jesus vê mar se abrir. Enfrenta a dificuldade? Enfrenta, mas só segue Jesus quem entende o que Jesus pode fazer. Nós não seguimos Jesus para viver o normal. O normal o mundo vive. É um normal meio desconstruído, mas o mundo vive normal. A gente não. A gente vive uma esperança viva, aleluia. Uma esperança viva que ele vai voltar e tem um lugar preparado para nós. Qual é o homem e a mulher que tem essa promessa? Nós, eu e você que acredita nele. Já viveu o sobrenatural de não ter o que comer em casa e Deus mandar alguém na porta e aí você diz, Deus nunca me abençoou. Se lembra quando você pediu aquela roupa que você precisava e não tinha R$1 para comprar, Deus mandou na tua porta? É gente que vive o sobrenatural, Rafael. Aquela porta que Deus abriu nem era para você e Deus abriu por quê? Porque Deus faz o que ele quer. Quem segue Jesus vai sobrenatural. Quem segue Jesus vive o improvável. Jesus não chamou doutor para andar com ele, Jesus chamou improvável. Pedro era um improvável, André improvável também. Era só gente improvável, era zelote, era publicano. Jesus chama os improváveis, porque ele pega o improvável e mostra para todo mundo que o improvável na mão do provador se torna provável. Esse Deus é que a gente serve. Você acha que esse Deus é esse Deus fichinha? Não, é esse Deus que nós servimos. Então, quando Jesus chama os discípulos, seu ministério de fato começa. As pessoas começam a ser curadas. A fama de Jesus percorre. Começa a ter uma grande revolução. Tudo isso depois de uma preparação. Então, prepare-se para o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te preparar, Deus vai te estruturar, Deus vai te ensinar e vai colocar gente ainda para andar com você, para você viver o sobrenatural do que Deus quer fazer na sua vida. Essa palavra que eu deixo com vocês, esses 25 versículos que nós falamos um pouquinho, esmiuçamos um pouquinhozinho da palavra do Senhor, mas que eu tenho certeza que vai arder nos nossos corações. E eu quero aproveitar, você me deu a permissão, quero fazer uma oração com você, para que o Espírito Santo te abençoe, visite você, te fortaleça e te ajude a enfrentar todas essas tentações. Amém? Onde você está, feche teus olhos se possível, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, essa noite. Eu quero glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom, a tua palavra foi ministrada, porque falar de ti, Jesus, é a coisa melhor do mundo. Eu quero, Senhor, glorificar o seu nome, porque o Senhor nos ensina dentro da tua palavra que é possível resistir à tentação do diabo, que é possível, Senhor, orar incessantemente, que é possível, Senhor, exercer um ministério preparado, que é possível ser influenciador de pessoas que te seguem. E eu te peço neste momento, esse irmão, Pai, que me assiste, essa irmã que me assiste, ou o irmão que vai me assistir, a irmã que vai me assistir, vai ver esse vídeo, que ele seja tocado pelo teu Espírito Santo e que ele seja fortificado pela tua palavra, que o Senhor venha alimentar esta alma, Senhor, do fundo do coração. Deus, eu não sei como os teus servos se encontram, eu não sei qual é a probabilidade que eles têm dentro de casa, mas eu creio no Deus do improvável, um Deus do sobrenatural, que faz coisas improváveis na vida daqueles que te seguem e daqueles que te creem. Senhor, eu não sei como está a fé desse irmão, mas que a partir desta noite, deste encontro, ele comece a orar como ele orava antes e ore muito mais. Que os 5 minutos virem 1 hora, que 1 hora vire um dia e que ele continue sendo uma bênção que o Senhor determinou para a vida dele, que ela resista dentro daquela escola, que ele resista dentro daquele trabalho, que esse laço que foi armado seja quebrado em nome de Jesus e que o inimigo saia de lá, que ele fuja de lá. Senhor, nessa situação embaraçosa, que a
as tuas mãos alcancem os teus servos agora, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e o inimigo envergonhado. Senhor, reveste ele agora, reveste ela agora, Senhor, de autoridade, para conseguir manejar a tua palavra. Senhor, essa perseguição, esse apontamento que tem acontecido na vida deste irmão, esse tantos porquê, Senhor, dá estratégia. Jesus dá estratégia para ela, para que ele vença, para que ela vença este momento em nome de Jesus. Pai, eu te peço, nos ajuda a influenciar. Levante uma geração que influencie para o bem, Senhor. Levante uma geração, Senhor, que não é conformada com a terra, mas levanta os inconformados para fazer aquilo que o Senhor já determinou que nós fizéssemos. Senhor, nos ajuda, porque nós queremos ver o teu sobrenatural. Nós queremos ver curas acontecendo. Nós queremos, Senhor, ver coxos andando. Nós queremos ver demônios sendo expulsos. Nós queremos ver, Senhor, muralhas caindo. Nós queremos ver famílias salvas. Nós queremos ver, Senhor, e contemplar o teu sobrenatural. Senhor, eu profetizo sobre a vida desse irmão, por intermédio dessa palavra, que haja renovo dentro dessa casa, que haja renovo dentro desse coração e que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido. Amém, Nayara. Que Deus abençoe, que palavra abençoada. Obrigado de novo aí por ter aceito esse convite. Foi uma bênção. Amém. Tenho certeza que todos que ficaram online aí conosco já recebeu a sua porção. A live vai ficar salva, vamos compartilhar depois. E que Deus abençoe grandemente, viu? Amém. Deus abençoe. Foi um prazer. Fica na paz. Até a próxima. Só aproveitando, vamos só fazer um momento aqui print. A gente tira o print, o pessoal vai printar também a tela, vai compartilhar e vai marcar a gente lá depois no Instagram, tá? Tá bom. Aí. Vamos lá. Tá bom. Espera aí. Foi. Nayara, Amém. Deus abençoe. Uma excelente noite. Pessoal, Deus abençoe. Também. Fica Amanhã na paz. Continua nosso propósito. 5º dia de campanha. 5º dia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Não perca às 22 horas, hein? Deus abençoe, Nayara. Você e sua família. Amém. Fica com Deus, Amém. hein? Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.